Olá, é com grande satisfação que hoje gravamos o primeiro podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Espírito Santo. E hoje trouxemos um tema bem interessante, que são os cuidados cardiovasculares pós-infecção Covid-19. E para essa discussão, nada mais, nada menos que grandes nomes da cardiologia capixaba. Começando aqui pelo Dr. Antônio Carlos Avanza, doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, professor titular da Universidade de Vila Velha e também presidente do Grupo de Estudos de Cardiologia do Esporte da SBC, biênio 2018-2019. Seja muito bem-vindo, Avanza. E também o Eduardo Castro, cardiologista, médico da UTI cardiológica do Hospital Meridional Serra e também plantonista da UTI Covid durante a pandemia. Bom, muitas são as perguntas, mas, Edu, de uma forma bem sucinta aí, sabe? Quais são as principais complicações cardiovasculares na infecção pelo Covid-19? Acho que a Covid pegou todos nós de surpresa, mas chamava atenção desde o início. Acho que um trabalho que impactou muito em termos de mecanismo de ação foi um trabalho feito na Alemanha, onde eles pegaram pacientes que haviam falecido de Covid e compararam com 9 pacientes que tinham falecido de H1N1, sendo que 3 eram ainda da gripe espanhola em 1918 e 6 eram da epidemia em 2009. E 9 eram pacientes pós-transplante geral. O que chamava atenção é que, diferente de todos os outros, o pulmão do Covid havia uma intensa replicação viral. Os pacientes tiveram óbito em média 25 dias depois, ou seja, naquele grupo que vai mal, o vírus não para de replicar. E que havia uma intensa replicação do vírus dentro das células do endotélio, né, das células que recobrem o parede dos vasos, e com isso o impacto em termos de risco de eventos trombóticos ou de eventos vasculares ficava iminente nesse cenário. E o que se configurou como uma endoteliose, uma doença que acomete muito endotélio. Então eu vejo muito falar assim, a Covid é uma doença do coração, é uma doença do pulmão, é uma doença dos vasos, né? Onde o principal fator determinante talvez seja a evolução da pneumonia, mas em grande parte é uma doença de vasos sanguíneos e com consequências que a gente poderia dividir a curto prazo, médio prazo e longo prazo, que a gente ainda não tem noção qual é esse evento a longo prazo. Perfeito. E a gente vê também, né, Edu, assim, que as complicações cardiovasculares, no início a gente tinha muito medo da parte pulmonar, né? A gente foi vendo que as complicações cardiovasculares, e é muito frequente no nosso consultório, aquela famosa pergunta, né? Tive Covid, doutora, eu posso voltar a fazer atividade física? E aí, Avanza, o que a gente responde para o nosso paciente? Dani, né, que a gente vinha conversando antes, primeiro é um prazer, né, estar aqui com talvez o cardiologista que mais tenha tratado Covid nessa pandemia e com a ex-aluna, né, brilhante, né, que está seguindo caminhos em ascensão aí. A gente organizou no início, em 2019, logo no início da Covid, nós fomos chamados para poder organizar um posicionamento com relação ao retorno das atividades pós-Covid. Exatamente essas pessoas que iam no nosso consultório. Então, baseado nisso, nós tentamos ver, e de acordo com a fisiopatologia do Covid, nós dividimos, primeiro, né, em grupos de quem queria retornar à atividade física, que era o praticante de atividade física, aqueles que faziam atividade física e não eram atletas, e os atletas de alto rendimento. E ainda dividimos os pacientes, né, em Covid, os que tiveram Covid leve, moderado e Covid grave. No início a gente tinha pouco artigo, como o Eduardo falou dos primeiros artigos. Nos primeiros artigos paciente que chegava para a gente que era um Covid leve, né? Todos os pacientes leve, moderado ou grave, a gente fazia troponina. A gente conversou aqui antes de começar esse bate-papo, a gente já não utilizava mais, mas era um parâmetro que a gente tinha para não sair pedindo ressonância para todo mundo. Em termos de logística, né? E a gente foi fazendo e acabou dando certo. Paciente com Covid leve, a gente fazia troponina normal, né? Todos os pacientes, um eletrocardiograma e consulta é fundamental, óbvio, quem pudesse ter acesso a isso. Eletrocardiograma normal, paciente sem queixa, troponina normal, liberar para fazer atividade física com 14 dias, né? Pós o final dos sintomas.
Paciente com Covid moderado, Covid leve é aquele paciente que teve um sinal gripal, né, teve febre, mas não precisou de internação e nem ser submetido à tomografia de tórax. Covid, paciente que tivesse uma tosse, comprometimento pulmonar, uma pneumonia viral, esse paciente a gente fazia também a troponina normal ou troponina, toda vez, né, na realidade no início foi ruim, toda troponina normal a gente ia direto para a ressonância, mas troponina normal, esse paciente com Covid leve, todos eles antes de iniciar a atividade física, e hoje a gente ainda segue isso, eletrocardiograma, exame físico, ecocardiograma anterior ao teste de esforço, e um teste de esforço e, se possível, teste cardiopulmonar. E todos os pacientes com Covid grave, a gente fazia isso e invariavelmente ia para a ressonância. Hoje, o paciente que chega no nosso consultório, a gente faz a mesma coisa, só tirou a troponina. Não sei se o Eduardo concorda, né? Mas Covid leve, veja bem, se libera. Como eu faço aqui, o jogador de futebol hoje, ele não passa nem de time profissional, nem por um eletrocardiograma, só exame físico melhorou, PCR está normal, né? Ele, na realidade, o que o jogador de futebol faz é colher novamente o PCR. Ele negativou, ele está apto para jogar futebol. Essa é a logística. Nem eletrocardiograma, a grande maioria dos clubes não faz. Mas o que eu faço no eletrocardiograma? Covid leve, pelo menos eletrocardiograma, paciente assintomático, evoluiu bem, eletrocardiograma, exame físico e libera. Hoje a gente já está liberando depois de 7 dias. Covid moderado, mesma coisa, teste de esforço, esse paciente faz eletro, faz teste de esforço e ecocardiograma. Tudo normal, você libera depois de 7 a 14 dias, ou você pode liberar com 7 dias e começar a atividade física mais leve. E os Covids graves a gente tem que avaliar caso a caso. Atleta, né? Esse atleta, você pode liberar com teste eco, ele tem que ter um segmento maior. Mas é no mínimo isso, tá? Covid leve, perfeito. Resumindo, a gente eletro, exame físico, Covid moderado, teste eco, exame físico e eletro, e Covid grave, ressonância magnética. Acho que cabe ressaltar um detalhe, né, que é a interpretação da cinética do Covid, né? Assim, isso é algo que chama atenção quando a gente ouve falar em Covid crônico, ou sintomas crônicos, ou quais as consequências ficam, né? E que esse foi uma das coisas que eu vi muito, era a relação de eu quero fazer outro teste. Perfeito. As pessoas atribuem, né, o teste a presença ou não de estar com Covid. Veja, todos os grandes trabalhos em qualquer país do mundo, aqui os trabalhos do Recovery na Inglaterra, 15% dos pacientes randomizados, seja na formas graves ou não, tinham todos os testes negativos. Todos os testes negativos, o cara estava com Covid. Então, o teste, inicialmente, os testes que vinha do LACEN, né, com o Ministério da Saúde e tal, olha, se coletado após o 7º dia de sintomas, ele perde a validade, ele não é validado para dizer se você tem ou não nessa faixa. Então, a doença aguda, oficialmente falando, ela tem 21 dias. Então, os primeiros 21 dias, ou seja, óbvio, o pico da doença eu falo que a lua de mel vai até o 7º dia, do 7º ao 10º dia, onde a giripoca o negócio começa a entortar e dá medo, né? Onde as complicações aconteceram. E o cara que chegou ao 14º dia, tá aí 48 horas sem fazer nenhum episódio de febre, tá melhor, ele vai bem, obrigado, realmente. A chance de transmissibilidade desse paciente é muito baixa. Sendo que a fase de recuperação são de 12 semanas, né? Então, nenhum paciente que pegou Covid, seja de uma forma leve, moderada ou grave, você pode dizer que ele está isento de qualquer evento com menos de 14 semanas. Óbvio que isso é proporcional, né? Ou seja, um cara de Covid leve, você vai ter uma incidência muito, muito baixa. E aí, realmente, eu concordo com o que a Wanda falou, porque mesmo sabendo que eu possa ter alguma chance de evento, é impressionante o estrago que a doença fez na cabeça das pessoas. É surreal. Ver pessoas jovens, o cara que teve um quadro de Covid e fica com um transtorno de ansiedade, com uma situação, você vê, os trabalhos falam em torno de 40% a 60%, né, e não consegue lidar com essa situação. Então, o fato da gente dar a segurança e falar assim, olha, o risco é muito baixo, acho que você tem que voltar a fazer as coisas. Começa, né, se você fazia uma corrida e tinha uma intensidade de treino X, tinha um professor com uma orientação, começa na primeira semana que você voltou, agora, começa com 50% da carga, vai incrementando carga aos poucos, mas acho que 2 recados para todos que tem que ficar é que Covid, de maneira geral,
o tempo de doença é de 21 dias. Né? O tempo de infectividade, hoje para o vacinado, né, a maioria dos países do mundo fala em torno de 5 dias, você está liberado. Nos não vacinados continua os 10 dias, sendo pelo menos 48 horas afebril, para dizer se a pessoa tem infectividade ainda ou não. Né? E com relação a riscos, obviamente, as formas leves têm um risco muito baixo e esse poderia ser orientado de forma mais tranquila. E os pacientes de Covid grave, esse sim merece uma atenção toda especial. É perfeito. E eu acho que o Edu falou uma coisa aí que eu acho que é interessante, a questão de como iniciar a atividade física, né? Assim, porque é uma questão, né? Como é que era a prática desportiva antes e pós o Covid? Nesse contexto aí, qual seria a orientação, assim, mais direta ao paciente? Doutor, eu posso voltar a fazer o que eu fazia antes? Eu espero um pouco? Como é que seria a indicação mais correta? Isso aí é o que o Edu falou, né? Complementando o que o Edu falou, se for o praticante de atividade física, né? Ou o paciente que está fazendo como uma forma, ele não está fazendo para competir, aquele paciente que só caminhava, né, ou dava uma corridinha. Esse paciente, Dante, com Covid leve, é o que o Edu falou. Mesmo até para você respeitar a fisiopatologia, né, da doença, a história natural da doença, esse paciente deve começar, no mínimo, pelo menos com a metade da carga para baixo, 50% do que ele fazia, e observar sempre sintomas. A clínica dele, ele voltou a sentir qualquer coisa diferente, poxa, eu estou com dor precordial, você fala para ele, as complicações do Covid pode ser miocardite, pode ser isso. Então, se você tiver 5, né, se você tiver sensação de desmaio, se você tiver síncope, se você tiver dispneia, se você tiver dor torácica, volta a procurar que a gente reavalia você. Então, ele vai começando e sendo acompanhado e é sintoma dependente para a gente ver o que vai fazer. Nos atletas de alto rendimento, Covid leve, o Edu falou uma coisa que é um erro que a gente já discutiu, né? Com o Serafim, que foi cardiologista do Flamengo, exatamente isso que o Edu falou. Eu, inclusive, quando tive, falei para o Edu, você tem, eu não lembro o que o Edu falou, que você faz o exame, né? Que você faz o PCR, e você pode ter das rotações lá. O ciclo, né? A máquina pega pedaço da cadeia do vírus, né? Uhum. Então, cada vez que ela amplifica, ela faz um ciclo, ela amplifica aquela amostra que tem ali em 10 vezes. Certo. Então, por exemplo, o que é um teste negativo? Se o seu PCR-RT rodou 40 ciclos, ou seja, ele amplificou qualquer amostra de Covid daquele material em 10 elevado à 40ª potência. Negativo. O que é o indeterminado vendo o teste? É o que está entre 38 e 40. E abaixo de 38 vem como positivo. Só que as pessoas não infectam acima de 30. Certamente, 40% das pessoas que tiveram teste PCR-RT positivo para Covid, em que o CT, que é esse valor, era acima de 30, esses caras não tiveram Covid. Você imagina que você alugou uma casa de praia no verão agora, foi lá para Guarapari e estava mais fechada a casa, você começou a espirrar, né, você está com pneumonia por fungo? Você teve contato com fungo, tem uma reação. Se eu fizesse um PCR de fungo, a gente ia achar alguma coisa, né? Como se faz PCR nos pacientes pós-escovação dentária e acha bactéria no sangue, ia achar alguma coisa, mas não quer dizer que haja infecção ativa, de fato. A gente, por exemplo, quando eu peguei essa orientação com o Edu, porque esse RT elevado, nas enfermarias, no início nos Estados Unidos, você utilizava para falar, esse paciente pode sair do CTI, está muito cheio, pode ficar na enfermaria que ele não vai transmitir. Então, foi uma orientação que eu dei, por exemplo, para alguns times do futebol, né? Isso aí. Você não precisa, para o RT deu positivo, tenta cobrar do laboratório, o laboratório tem isso, tá? Está acima de 40, né? Então, deixa ele voltar a jogar futebol, está sintomático, então é uma das orientações que a gente faz, entendeu, Dani? Não, então, perfeito. Essa recomendação do esporte é você voltar mais, que você tinha perguntado, sim, voltar mais lentamente e aos poucos. Se você quiser fazer uma coisa para quem é praticante, quem é atleta de alto rendimento, muita gente, se tiver disponibilidade da logística, é um teste cardiopulmonar. Isso, fantástico. O teste cardiopulmonar é uma coisa que para poder você avaliar tudo, né? Você tem parâmetros melhores para poder avaliar. Então, no atleta, geralmente, teste cardiopulmonar. Mas não leve ninguém esforço. Você tem, na realidade, você pode validar esse primeiro e segundo limiar do teste de esforço, né? Através de uma fórmula com relação aos demais, né? Você faz o primeiro limiar no teste de esforço, como você dá para comparar o que é o primeiro limiar, né? O primeiro limiar, o limiar anaeróbico, quando a curva de oxigênio de CO2 ela está aumentando e a de O2
está caindo. Onde se cruza é o primeiro limiar. Isso no teste de esforço a gente tem uma fórmula para fazer que chama a forma de Carbone modificada. E o segundo limiar, que é o que a gente chama no teste cardiopulmonar de ponto de compensação respiratória, né? Que é quando a curva se afasta mais, CO2 de O2. Isso seria quando você começa a produzir muito ácido lático. Por o Covid, isso aí pode ser comparado, eu tenho pulso de O2, tem outros parâmetros para poder avaliar no teste de esforço, né? No teste cardiopulmonar. Mas você pode validar pelo teste de esforço, sim, se utilizando essa fórmula de Carbone modificada. Perfeito. Ela prediz bem, tá? É mais barato. Então, uma coisa muito interessante no Covid, que é uma realidade ainda hoje, que é o seguinte: acho que foi no dia 24 de abril de 2020, foi a primeira paciente que foi a óbito dentro da UTI de Covid. Era uma senhora idosa que tinha internado no seu 9º dia de infecção, fazendo febre, estava com máscara de alto fluxo, e essa paciente fez uma assistolia. Do nada, uma assistolia e entubou, tudo mais, depois ela voltou, fez uns episódios de taquicardia e depois fez outra assistolia. Então, chama atenção um detalhe que é assim, ó, pensem na quantidade de alterações sensitivas ou que impactam o Covid. Ou seja, a alteração de olfato e paladar não tem lesão do nervo olfatório. Não se achou vírus ou inclusão viral dentro do nervo causando lesão. Mas o cara perde olfato até por 1 ano. Né? É uma alteração sensitiva. E há as alterações autonômicas de controle autonômico, de controle de frequência, sabe? Nos pacientes de Covid é impressionante. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, então, fica evidente. O beta-bloqueador lascou, que agora eu não consigo mais controlar a frequência. E quando controla, ele faz pré-síncope, síncope. É um desafio. É um desafio. Então, a importância do teste ergométrico, de maneira geral, é que ele me dá muita informação, muito mais. Quando eu peço para o paciente, eu falo assim: olha, fica ciente de que, mesmo que venha uma alteração falando que é sugestivo de isquemia, eu não estou pedindo porque eu suspeito que você esteja com isquemia. Então, a validação do teste nesse cenário, onde o cara não tem sintoma típico de isquemia e eu vou avaliar só a isquemia, talvez ele seja muito pobre. Mas eu estou pedindo o teste porque eu quero saber qual a sua capacidade funcional, quanto tempo você está reduzindo sua frequência cardíaca, ou seja, desceu de esforço. Os caras faziam uma curva de esforço de frequência basal, né? Assim, agora está assim, faz uma base de triângulo, porque a frequência já não desce, falou. Isso aqui a gente vai conversar com o seu personal, com o seu treinador, porque ele vai fazer uma série para você que você vai tirar a carga anaeróbica do seu treino, ou seja, minimizar a carga anaeróbica. Se você vai fazer treinar, seja um atleta de mais rendimento ou um cara que gosta de correr por esporte ou nadar ou fazer natação, e aí ele vai, sei lá, tem 1 ou 2 vezes por semana, ele vai ter aqueles tiros ou intervalado. Eu falei assim: olha, segura essa carga de excesso de esforço agora e tenta trabalhar um pouco mais o aeróbico e tudo mais, para ele manter. E vamos trabalhar bem essa nutrição, a carga proteica que você precisa receber nessa fase, para que você fique protegido, e na sequência isso vai melhorar, entendeu? Mas chama atenção desse pessoal que teve Covid moderado, gente, eu tô com uma taquicardia para barrar o sapato, minha frequência vai lá em cima. Sim, exatamente, é isso aí. Esse tipo de paciente, né, que eu tô falando, né? Até a orientação ela tem que ser sintoma dependente. Você tem paciente, é o que o Eduardo falou, o basal dele era 120, né, ele melhora. E outra coisa, essa alteração é importante, ele vai a 170, isso dá sintoma nele, né? Ele vai amarrar o sapato, então isso aí é uma coisa importante para a gente avaliar. São aqueles pacientes sintomáticos. A gente fala no paciente geral, mas esse paciente tem que ter um acompanhamento. E você tem aqueles, né, Edu, que eles começam a fazer atividade física e estão bem, né? O mesmo Covid leve, tá, Eduardo? Só que ele chega mais para frente e fala: doutor, eu subia de bicicleta, agora minha frequência está aumentando demais. Eu volto, a frequência está alta demais. Esse paciente tem que ser reavaliado com carinho, para tudo que esse Eduardo falou. Então a gente, né, cada caso é um caso, mas no geral. Exato. E qual a opinião de vocês, né? O paciente, por exemplo, que fez algum tipo de evento de miocardite pós-vacina, a gente tem respaldo hoje para indicar
a dose de reforço? Qual que é a opinião de vocês aí nessa situação? Primeiro especialista em vacina. A vacina é muito interessante, a história da vacina como um todo, né? A Korakova, que é a médica, a bioquímica que trabalha com RNA mensageiro, né? Que é a tese de doutorado dela em 78 na Hungria. Ela vem trabalhar na Califórnia, e aí em 84, se não me engano, ela é quase demitida na Califórnia e vai para Filadélfia por conta desse cenário, porque ela não quer abandonar. Nesse entremeio todo, os tratamentos de RNA mensageiro, né, eles bateram sempre na tecla, e aí chama a atenção do seguinte: não é o fato de usar RNA mensageiro, é usar RNA mensageiro sem uma cápsula viral ou como embalar para entregar. A cápsula lipídica que embalava o RNA é extremamente imunogênica e matava todas as amostras em cobaia, morriam de sepse. E o efeito é muito imediato. Então, o surgimento da vacina da Covid e o efeito fantástico que fez, né, a vacina da Pfizer e da Moderna, elas compartilham uma mesma plataforma de estudo sequencial, em que o grande problema da vacina é a reação imunomediada imediata relacionada à cápsula, não é ao efeito do RNA produzindo proteína S e isso gerando qualquer problema ou alergia à proteína S. Isso não acontece. O grande problema é uma reação imunomediata imediata, ou seja, o cara que vai desenvolver pericardite, miopericardiite, ele vai fazer isso em 48 horas. E mesmo em pacientes não jovens, olha, vários colegas que eu tenho, o pessoal do INCOF, internei hoje um cara que tomou vacina anteontem, internou hoje com choque cardiogênico, derrame pericárdico de 1,5 centímetro, é muito agudo. A incidência disso é muito baixa, muito baixa. E aí, um trabalho interessante que saiu sobre isso, tem cerca de 2 meses, que a Inglaterra fez, que quem tomou Pfizer, Moderna ou a AstraZeneca, a hora que foi fazer o burst, né, ou seja, a imunogenicidade do burst foi em torno de 95%, independente do reforço que você tomava, tá? E a incidência de complicações cardiovasculares relacionadas ao burst, seja de trombose ou de miopericardite, caiu para quase 100 vezes menos do que era antes, ou seja, o que já era raro, né? Nós tínhamos aí uma incidência muito baixa e num grupo parece que mais específico, né? É muito mais comum, quase 2 vezes e meia mais comum em meninos do que meninas, na faixa etária entre 14 e 25 anos. Esse era o grupo de alerta para miocardite relacionada à vacina, sendo que os melhores trabalhos foram de Israel, onde eles documentaram 4 milhões de vacinados, 52 casos de miocardite que precisaram ficar internados, 4 que ficaram na UTI, 2 que precisaram de suporte hemodinâmico. Esses 50, a gente não sabe se eles revacinaram ou não. Eu tentei encontrar essa informação, não tinha, mas a Inglaterra mostra que, assim, independente do que você teve de reação, febre ou não, tudo mais, essas pessoas, quando tomaram a dose de reforço, não tiveram um evento clínico. Então, há uma segurança enorme para isso. E um detalhe que eu acho que é crucial, que isso é um papel que todo médico, qualquer profissional de saúde tem que ter. A doença não acabou. As vacinas que a gente tem, não tem nenhuma vacina conhecida contra vírus RNA. E a vacina de Covid não é contra o vírus da Covid. A vacina do Covid foi desenhada e foi publicada no dia 10 de maio de 1990. Porque só tem uma porção do vírus capaz de gerar imunogenicidade e memória, que é a proteína S. Então você fala assim, mas o cara que teve está mais protegido. Por quê? Porque se todas as outras porções do vírus, quando testada em seres humanos, não gerou imunogenicidade sustentada. É até possível que você tenha um ganho maior, né? Mas dizer que a imunidade sustentada vem de que você conhece agora outros pedaços do vírus é a mesma coisa que você me falar que o cara que teve gripe uma vez não vai mais ter, porque ele conhece o vírus como um todo. Mentira. Exato. Então, e aí nós estamos fazendo uma reação contra uma proteína.
É como se alguém pegasse, sabe, uma foto sua do início da faculdade e falasse pro segurança, olha, não deixa ela entrar aqui. Cara, não dá. Cada pessoa infectada, uma forma moderada de Covid, vai produzir entre 70 e 100 bilhões de cópias em 10 dias. Né? Nós temos cepas documentadas, subunidades do SARS-CoV-2, mais de 7 milhões de cepas documentadas. 15 deram vantagem para o vírus. As outras 6 milhões e 990 e tantos mil, a vantagem foi desvantagem. Mas a doença não acabou e então a gente vai ter que ficar revacinando, provavelmente a cada 6 meses, talvez as pessoas mais jovens, né, um pouco menos, mas nesses grupos, acima de 50 anos de idade, os caras que têm uma doença, uma morbidade como diabetes, o paciente com insuficiência cardíaca, os doentes que têm doenças hematológicas, pacientes com câncer, esses caras vão ter que ficar tomando a cada 6 ou até 4 meses vacina, porque tem muitos poucos países do mundo que alcançaram 50% de total da população vacinada. Né? Tem isso. Né? Pode até voltar no pós-Covid, pode sim voltar à atividade física, porém é necessário que haja, né, uma avaliação cardiológica apurada, e isso é estratificado pelo risco e pelos sintomas prévios do doente na infecção do Covid, e que a vacinação faz parte, né, do tratamento, né, mais uma vez o Avanza, o Edu pela participação, e a gente espera que esse canal continue a fim de ampliar o conhecimento, a educação médica continuada aos cardiologistas do nosso estado. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.